Mas, irmão Rodrigo tem um slide para nós aí, amém, obrigado. Pessoal, de 15 em 15 dias nós temos oração aqui nas quartas-feiras. É um tempo muito agradável, onde nós buscamos ao Senhor juntos, às 7 horas, aqui na igreja mesmo. E nós estamos comprometidos porque nós cremos que a Bíblia, como eu disse aqui, né? Nós gostamos de seguir aquilo que a Bíblia nos instrui. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E a igreja precisa de se comprometer com a oração. Em tudo que nós fazemos, nós temos oração aqui nos domingos antes do culto começar, nós temos oração durante o culto, mas também nós oramos durante a semana, nós buscamos ao Senhor juntos, nós clamamos por essa igreja, pelas famílias dessa igreja, nós temos orado por vocês e eu gostaria de convidar que você pudesse fazer parte. Se o seu schedule ainda não permite, ore, peça ao Senhor que Ele possa prover para você de uma maneira que você possa estar presente nessas orações. Eu não sei, ok, tem esse outro aviso que eu gostaria muito de falar para os irmãos. Também nas quartas-feiras, como as nossas orações são a cada 15 dias, nas outras quartas nós vamos estar dando início, no mês de setembro, nós vamos anunciar ainda a data de início, mas nós vamos estar distribuindo esse livro e nós vamos estar estudando esse livro juntos. Eu gostaria de encorajar, porque nós estamos anunciando com antecedência, se prepare, venha fazer parte desse estudo, irmãos. Nós oramos, acreditamos que é um direcionamento do Senhor. Quem aqui não conhece o Asaf Borba? Acho que todos nós conhecemos ele, não é verdade? O Asaf Borba... ok. O Asaf, irmãos, tem servido a igreja há mais de 40 anos, a igreja brasileira, né, com os hinos dele. Todos nós, a igreja canta de novo os hinos que o Asaf introduziu. Ele foi uma peça fundamental no Brasil em fazer essa transição, né, de somente hinos do Inário, hinos, né, que nós cantávamos no... Qual que é o outro? É o Inário e o Cantor Cristão. Lembrei. E então o Asaf foi muito importante. O Asaf escreveu esse livro e nós achamos muito interessante. Ele fala sobre alianças. E ele fala sobre como que nós, cristãos, nós devemos viver uma vida de alianças. E nós temos esse livro, irmãos, nós temos algumas cópias em inglês também, se alguém precisar. Mas, por favor, não deixe de adquirir sua cópia, nós vamos estar providenciando, nós vamos estar estudando esse livro junto. Ele fala da aliança que nós precisamos ter com o Senhor, da aliança que nós precisamos ter no nosso casamento, com as nossas famílias, aliança com a igreja, aliança com os líderes da igreja, e eu não me lembro da outra agora, mas nós vamos estudar junto. Então ore, e eu estou animado e creio que isso vai ser uma pedra de fundamento, de fundação para nós aqui na Igreja Atos. Nós também temos, no último domingo do mês, nós celebramos os aniversariantes do mês de julho, aqui no basement da igreja, e esse mês nós temos o Emanuel e a Lígia. Falei Lígia, você viu, né? Eu estava lendo ali. Sim. Mas então, irmãos, convidamos você a vir participar conosco desse momento. E hoje também, nós temos alguns visitantes. Hoje, depois do culto, nós temos um tempo de confraternização lá embaixo no basement. Não vão embora sem passar esse tempo com nós. Para vocês que nos visitam, nós acreditamos que a Igreja Atos, o motivo pelo qual essa igreja se chama Atos, é porque nós cremos, né, que o Senhor nos chamou para cumprir aquilo que a igreja do livro de Atos fez ali em Atos, capítulo 2, verso 42, diz que a igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração, à comunhão e ao partir do pão. E nós também cremos nisso, nós cremos que o Senhor nos chamou hoje para nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus, à oração, como eu já disse aqui, mas também por essa comunhão, né? Se vocês olharem o logo da igreja, diz que a Igreja Atos é um lugar de comunhão. Mas comunhão, irmãos, não só nesse momento que nós estamos sentados na mesa, comunhão acima de tudo com Deus e comunhão uns com os outros. O nosso comprometimento, a nossa aliança uns com os outros vai muito mais além do que somente esse momento aqui juntos que nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos comprometidos em orar uns pelos outros, em caminhar juntos, em ser uma mão amiga, em viver uma vida cristã realmente que honra a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então,
Vamos partir o pão juntos hoje lá embaixo. Não vão embora, por favor. É um momento espiritual também. Você será mais do que bem-vindos. Falei tudo? Mais alguma coisa? É isso aí. Vou convidar as crianças do Ministério Infantil. Nós vamos orar por eles. Se você estiver nos visitando, seus filhos estiverem aqui, quiser que eles participem, é bem tranquilo, é aqui embaixo. Se você quiser conversar com as professoras também, saber um pouquinho mais, fique à vontade. Nós vamos orar a bênção do Senhor. Nós somos felizes, né, por saber que o Senhor nos concedeu filhos. E nós levamos a sério a responsabilidade de ensinar, instruir eles nos caminhos do Senhor com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. A Radassa, antes disso, Radassa, a Mariana e o Manuel gostariam de orar hoje? Não? Então nós vamos deixar a Radassa orar. Olha que bênção. Esse é o Hernandes, esse é o Pedro. Esse aqui é o... Pode orar, Radassa. Dear Lord, we thank you for today. Please help us have a great day. That be a great day at church, that you bless us to have a good time and learn about you in the Bible and more of your words, that we may bless you. And thank you for dying on the cross for us, for our sins that we made, and we apologize for our sins and that may hurt your feelings, and we're so sorry. And please help us have a great day in class, that we learn about the Bible and your words and learn more and more. And please help us how to obey in class. In Jesus' name, amen. Deus abençoe vocês, abençoe as professoras, no nome de Jesus. Amém? Bom, a paz do Senhor, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de estar juntos adorando ao Senhor. Temos algumas pessoas nos visitando hoje, nós estamos felizes com a sua presença. Gostaríamos de dizer que vocês são bem-vindos aqui na Igreja Atos. Nós temos aqui a amiga da Nayane e do Rodrigo, a Paula, nos visitando. Os filhos dela estavam aqui, o Pedro e o Hernandes, né? O marido da Paula vai vir um pouquinho mais tarde, irmãos, e o que eles me disseram é que ele é amigo do Rodrigo faz muito tempo. E se alguém quiser saber a vida do Rodrigo antes de conhecer Jesus, nós vamos conversar com o marido da Paula depois. E aí a gente conversa com o Rodrigo sobre essas histórias, tá bom? Nós temos aqui também o meu amigo Jonathan e o primo dele, o Lucas, nos visitando. Sejam muito bem-vindos, estou feliz com a presença de vocês aqui. É uma bênção. O Jonathan já mora aqui em Naxa já há uns 4 anos, tem 2 filhos, a esposa dele não pôde vir, mas vocês são bem-vindos no nosso meio. Temos também aqui a Tainara e os filhos dela, a Maria e o Gabriel? Miguel. A Maria e o Miguel que estão nos visitando, sejam bem-vindos, vocês estão na casa do Senhor, estamos felizes com a presença de vocês aqui. Depois, antes de vocês ir embora, nós temos uma lembrancinha ali atrás para entregar a vocês, tá bom? Não vão embora, por favor, sem receber um simples forma de agradecer vocês por estarem nos visitando. Irmãos, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, mas antes disso gostaríamos só de convidar vocês para que nós pudéssemos estar buscando ao Senhor junto em um momento simples de oração. Nós como igreja nós temos orado sem cessar por vários motivos. Nós temos orado, por exemplo, por salvação, que o Senhor possa abrir corações, que o Senhor possa nos usar como mensageiros do reino de Deus, pessoas que são embaixadores de Cristo para levar as boas novas do Evangelho até aqueles que ainda não a conhecem. Então, gostaria que nós pudéssemos continuar orando. Se você conhece alguém, se você tem orado por alguém, esse é o momento que nós gostaríamos de interceder e mais uma vez confiar que o Senhor pode sim transformar vidas, pode sim quebrantar corações e pode se tornar o Senhor de mais uma vida, assim como Ele se tornou o Senhor das nossas vidas. Nós temos orado sem cessar também por essa questão imigratória que tem, né, de maneira direta ou indireta, independente do nosso status imigratório, tem afetado a nossa comunidade, tem afetado as igrejas, as famílias. Nós temos orado, né, pelos nossos irmãos que estão em Massachusetts, que têm sido afetados, as igrejas têm sido afetadas, o povo de Deus tem sido afetado. E a nossa oração, irmãos, é que o Senhor não permita com que o justo venha perecer com o ímpio, né? Que mesmo independente dos nossos status migratórios, são pessoas tementes ao Senhor, que têm sofrido de certa maneira
com tudo que está acontecendo aqui, com esse sistema de imigração que nós sabemos que está, né, overdue para uma reforma. Então vamos continuar orando, clamando ao Senhor por essa questão. Oramos também por aqueles enfermos que estão entre nós, por aqueles que precisam de libertação. Nós temos orado pela família do Carlos, a mãe, a irmã dele, orado pela a mãe do Marcelo, a dona Gláucia, né, a irmã da Joyce, a irmã do Rodrigo. Alguém mais entre nós? A Lígia, eu ouvi do seu cunhado hoje, como é que ele está? Vamos orar pelo Silveira também, né? Sofreu um AVC, ok. Vamos orar por ele, sim. Alguém mais, irmãos? Algum pedido de oração? Nós poderíamos orar com você nesse momento? Alguma necessidade que você tem pessoal? Não, nós vamos orar. Eu vou pedir a Lígia. Lígia, você pode nos liderar em oração, por favor, por essas causas? Sim, Jesus. Oh Deus, o Senhor. Sim, Jesus, a nossa oração alcança o Senhor, Pai. Sim, Jesus, vá contra o Silveira, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ó, Pai, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. É verdade, Jesus. Sim, Deus. Ó, Pai, nós dependemos de Ti, Jesus. Sim. Sim, Jesus. É verdade, Pai. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém, amém, louvado seja Deus. Muito obrigado, Lígia. Irmãos, quando nós paramos para observar a vida cristã de uma maneira ou de outra, nós podemos perceber que existe algumas marcas, existem algumas características que marcam a vida de alguém que pertence a Jesus. Não é verdade? Todos nós, de uma maneira ou de outra, já passamos por experiências como essa. Talvez nós estamos no nosso ambiente de trabalho, na escola ou em qualquer lugar de férias. Nós, às vezes, estamos ouvindo alguém conversar e algo nos desperta. Tem algo diferente sobre essa pessoa. Existe alguma coisa que é diferente, né, na vida dessa pessoa. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que nós sabemos alguma coisa sobre o caráter delas que nos chama atenção.
E isso, irmãos, não é para menos, porque a Bíblia nos diz que nós devemos ser diferentes. Jesus disse, né, no Sermão do Monte, que aos discípulos, aqueles que seguiam a ele, era a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, aqueles que iriam fazer a diferença em um mundo de trevas. E hoje, dando continuação à nossa série aqui na Igreja Atos, nós estamos ouvindo uma série de mensagens na primeira carta de João, que se encontra bem lá no finalzinho da Bíblia. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse, mas ele também escreveu 3 pequenas cartas. E essas cartas foram direcionadas a algumas igrejas pequenas, como a Igreja Atos, assim, né, que essas igrejas pertenciam, se encontravam, estavam presentes na cidade de Éfeso. E João, nesse estágio da sua vida, já estava de uma idade avançada. João estava ali como um overseer daquelas igrejas, como alguém que tomava conta, como alguém que pastoreava aquelas igrejas de forma direta ou indireta. E devido às circunstâncias que eles estavam passando, João escreveu essas cartas. E nós estamos estudando, estamos ouvindo algumas mensagens, né, na primeira carta de João. E hoje, João, nesse último capítulo, nós chegamos no capítulo 5, na primeira mensagem que nós vamos ouvir no capítulo 5, e o Senhor, se nos permitimos, permitindo, nas próximas semanas, nós vamos estar encerrando nessa série de mensagens na primeira carta de João. Mas hoje nós vamos ver os primeiros 5 versículos de 1 João, capítulo 5, e nós vamos perceber que nesses primeiros 5 versículos de João, capítulo 5, João traz aqui, faz nota de algumas características, algumas marcas que devem ser presentes na vida de quem serve a Deus. Nós já ouvimos de novo que João constantemente está fazendo esse diferencial entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não pertencem, com diferentes maneiras de se expressar, né? João fala da diferença entre aqueles que andam nas trevas e aqueles que andam na luz, os filhos de Deus, como nós vimos lá no capítulo 2, e os filhos do diabo. É uma linguagem forte, mas é uma linguagem verdadeira, irmãos. Nem todos nós somos filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, João diz que aqueles que creram no nome de Jesus, foi dado a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, é uma grande honra nós podemos ser chamados filhos de Deus, e nós vamos ver aqui, né, de acordo com o que João tem nos instruído. Então essa descrição de João, irmãos, ela é extremamente importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Uma coisa que é interessante notar é que a carta de João, geralmente nós nos referimos a João como o evangelista, não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Algumas traduções antigas da Bíblia se referem a João como o evangelista, mas a carta de João, essa primeira carta, irmãos, na verdade não era uma carta evangelística, era uma carta escrita diretamente para instruir a igreja. E hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, então essa instrução ela é direta, ela se aplica a nós. Nós podemos nos apegar à palavra de Deus, que é verdadeira, que é infalível, que é inerrante. E nós vamos ver nesses poucos versos essa descrição que vai nos ajudar, né, a, como eu disse, ser uma pedra de fundamento para a nossa caminhada com o Senhor. Com isso em mente, eu gostaria de convidar, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, no capítulo 5. Se você puder também, eu gostaria, em reverência à leitura da palavra de Deus, convidar você a se colocar de pé. Eu vou perguntar se o irmão Janos puder, irmão Janos, ler para nós capítulo 5, do verso 1 ao 5, por favor. Amen. Amen. Milena, do you mind praying for me, praying for this time that we're going to be listening to the Word of God?
Yes, Lord. Jesus. Yeah. Amen. Amen. Muito obrigado, Milena. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, como nós acabamos de ler, os versículos são bem fáceis de entender. João, de certa maneira, ele escreve de uma maneira muito simples, né? Quando estamos aprendendo, né, o grego, né, as línguas que a Bíblia for escrita, um dos livros que os estudantes mais gostam de começar com ele é a primeira carta de João, porque é um grego simples de se entender, uma maneira simples com que João se escreve. Porém, João escreve de uma maneira interessante essa primeira carta. Nós já falamos isso, não é uma carta cronológica, não é uma carta que tem uma sequência de assuntos. Então João, ele está de novo abordando o mesmo assunto, mas cada vez que ele aborda esse mesmo assunto, ele expande um pouco mais e ele nos dá aumenta o nosso entendimento, abre a nossa mente para perceber um novo aspecto daquele assunto. Um desses assuntos que é bem comum em todas as escritas de João é o amor. Não é à toa que no Evangelho de João, João se refere a ele mesmo como o apóstolo amado. Toda vez que ele nunca usa o seu próprio nome, ele diz o discípulo que Jesus amava. Né? É uma linguagem muito natural e comum para o apóstolo João. Então aqui na primeira carta de João também, de novo, nós vamos notar que João está se referindo ao amor a Deus, o amor com que Deus nos amou, o amor ao próximo e assim por diante. O motivo é claro pelo qual João escreveu essa carta. A igreja estava correndo um certo perigo. Que perigo era esse? Existia um grupo, assim como nos nossos dias existe também, um grupo de pessoas que um dia faziam parte da igreja, mas por um motivo ou outro os seus corações se inclinaram para coisas que não eram mais a verdade de Deus que libertava. E essas pessoas que tiveram o seu coração contaminado, o seu coração, a sua mente distraída, eles começaram a se tornar uma pedra de tropeço. Eles começaram a acreditar em coisas que não eram mais aquela verdade permanente da palavra de Deus. E uma das coisas que eles se desviaram, uma das verdades que esse grupo se desviou dela, era quem era Jesus. Quem era Jesus? E apesar deles crerem que Jesus foi uma pessoa real, que ele veio, mas um dos aspectos, né, de Jesus que eles negavam era a sua divindade. E eles acreditaram que Jesus veio, né, como um profeta, e ele veio, foi um bom homem, mas ele não veio como filho de Deus, ele não teve a sua morte na cruz e ressuscitou. Então isso começou a causar confusão na igreja. E isso começou a causar dúvida e discórdia. Então João toma um posicionamento de um bom pastor que protege as suas ovelhas de lobos, daqueles que trazem mentira, engano. Né? Nós vimos no capítulo 3, João instrui a igreja como discernir espíritos falsos. Lembram que nós falamos isso no capítulo 3? João, então, de forma simples, mas com muita autoridade, ele confirma a existência, ele confirma a essência de uma vida que pertence a Jesus. E ele instrui, e ele diz, olha, quem conhece a Jesus, quem conhece a Deus, não caminha em trevas. Nós caminhamos em luz. Quem conhece a Jesus, ama o seu próximo, porque Deus é amor. E João faz esse diferencial de novo e de novo e de novo. Porque o que esses falsos mestres, esses agnósticos estavam ensinando para a igreja era o seguinte: olha, nós podemos ter comunhão com Deus e viver a nossa vida do jeito que nós bem entendemos. Nós não precisamos prestar conta para ninguém, nós não precisamos de ouvir ninguém. E João toma um posicionamento: olha, eu estive lá, eu ouvi, eu estou passando para vocês o que eu recebi deles. E essas pessoas estavam ignorando essa autoridade, ignorando esse direcionamento daqueles que servem a Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 5, de uma certa maneira, João começa a se inclinar para o fechamento dessa carta. E como nós ouvimos o nosso irmão Janos que leu o texto para nós podemos ver que João descreve aqui nesses primeiros 5 versículos do capítulo 5, 3 características que ficam bem claras para nós daqueles
que verdadeiramente caminham e servem ao Senhor. E é sobre essas 3 características, sobre essas 3 marcas que eu gostaria de observar com vocês hoje. E eu acredito que nenhuma delas é novidade, nós já ouvimos, nós somos pessoas que vêm de uma cultura cristã, nós estamos em constante contato com a igreja, com pessoas, com a Bíblia, né? Ainda mais nos dias da internet, é impossível não ouvir, né? Mas vale a pena meditar e considerar cada uma dessas marcas, cada uma dessas características, e considerar onde nós nos encontramos no nosso relacionamento com Deus, aonde você se encontra na sua caminhada com o Senhor. Então vamos ver o que João e a Bíblia nos diz acerca disso. O primeiro verso que o irmão já nos leu diz assim: olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Irmãos, e a primeira característica, a primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês nesse texto é que João diz que é necessário crer, né? Quando nós cremos, é um sinônimo de ter fé, né? Crer e ter fé em Jesus é a mesma coisa. Então, João faz aqui uma afirmação, né, de que nós precisamos de ter fé que Jesus Cristo é nascido de Deus, é o Filho de Deus, é enviado por Deus. É necessário ter fé em Jesus Cristo. Uma das características de um cristão é que nós somos um povo de fé, não é verdade? Não é impossível servir ao Senhor sem ter fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que tem fé que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E o versículo diz, né, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Irmãos, a primeira observação que eu gostaria de fazer sobre fé é que fé, quando a Nayane está grávida da Rebeca, e a Rebeca vai nascer daqui a poucos meses, Tainara, você também está esperando um baby, o baby da Tainara vai nascer daqui uns poucos meses, né? E o Anthony, nós celebramos o aniversário dele de 1 ano, tem pouco tempo. E o que acontece com essas crianças, irmãos, é que eles não nascem com uma sementinha de fé, por favor, com uma sementinha de fé plantada no coração deles. Por mais genuínos e por mais amorosos que esses babies nascem, fé não é algo que está implementado no ser humano de uma forma natural. Fé é algo que precisa ser desenvolvido em nós. E é interessante, muito interessante, falando em crianças, quando nós notamos os nossos filhos, as nossas criancinhas tendo fé, porque é algo que eles não conseguem assimilar com os olhos ou encostar com as mãos, e eles precisam disso, né? Então nós podemos ver que tem um agir do Espírito de Deus na vida, no coraçãozinho deles. Mas fé é algo que é passado, é ensinado, é plantado nos nossos corações. Seja quando nós somos uma criancinha, o Rodrigo e a Nayane vão precisar de se dedicar para ensinar a Rebeca que existe um Deus no céu, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. A Rebeca não vai nascer com essa inclinação no coração dela. A Rebeca não vai nascer com a fé em Deus já plantada no coração dela. A mamãe e o papai vão ter que se esforçar para fazer isso. Ou, né, como foi o caso de muitos de nós, o que aconteceu? Que nós não aprendemos da mamãe e do papai. Em algum ponto, em algum momento da nossa história, teve uma intervenção. Alguém usado por Deus precisou falar com nós que existe um Deus no céu e que Ele nos ama e que Ele morreu, entregou seu Filho por nós. E aí naquele momento, irmãos, a fé começou a brotar e a germinar nos nossos corações. Então, fé é algo que não acontece do nada. Nada no reino de Deus acontece do nada. Acontece de repente, mas não é do nada. Mas a fé é uma dessas coisas. E um versículo que pode nos ajudar a entender isso muito bem, se você quiser conferir comigo, é Efésios capítulo 2. Nós nos referimos a esse versículo de novo e de novo. Efésios capítulo 2 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, irmãos, um dia, obrigado Glauber,
Um dia a graça de Deus alcança os nossos corações e essa sementinha da fé é plantada. A graça de Deus nós entendemos que é o favor imerecido. É uma das maneiras mais fáceis que nós temos, né, de explicar o que é a graça. Um favor imerecido, ou seja, a Bíblia nos diz que Deus nos amou quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. Então, quando a graça alcança os nossos corações, irmãos, ali uma sementinha de fé plantada, e essa fé ela germina no nosso coração, e isso não vem de nós, vem de Deus. Os nossos olhos se abrem e então nós começamos a crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, que nós precisamos de perdão. Não é verdade? João também diz aqui nesse versículo, irmãos, é interessante a gente notar isso, que nós precisamos ter fé, mas João diz também que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João diz que se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, existe algo que te diferencia do restante do mundo. E esse diferencial é que nós somos nascidos de Deus, ou seja, um novo nascimento foi necessário para que nós pudéssemos ter fé. Nascer de novo é necessário para que nós possamos ter fé. João diz que essas duas coisas são paralelas. Ter fé e nascer de novo acontece simultaneamente. Nós não podemos ter fé que Jesus é o Filho de Deus e não nascer de novo. Nós não podemos ter fé que Jesus é o Filho de Deus e continuar somente com o nosso nascimento natural. É necessário nascer de novo. Também nós não podemos nascer de novo sem ter fé em Jesus. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Lá em João capítulo 3. É necessário nascer de novo para que nós possamos ter fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, fé e nascer de novo caminham lado a lado. E é a primeira característica de alguém que se diferencia do restante do mundo. Uma pessoa que não pertence a Jesus não tem fé em Jesus. Uma pessoa que não, ou talvez muitas pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não nasceram de novo. Isso é necessário para que nós possamos ser nascidos de Deus. Nós precisamos ter fé, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Uma nova vida, um novo nascimento é extremamente importante. E essas coisas estão interligadas, são totalmente dependentes uma da outra. Mas nós podemos ver que essa ideia de fé e nascer de novo é muito forte no ministério do apóstolo João. E nesse não é a única vez que ele afirma isso. Nós abrimos, vai comigo no Evangelho de João. João, primeiro capítulo. Se o seu coração não está apaixonado pela palavra de Deus, leia João capítulo 1 e peça ao Espírito de Deus que se faça o seu coração se apaixonar pela palavra de Deus, e você vai se apaixonar por João capítulo 1. E quando nós vamos lá em outro escrito de João capítulo 1, no verso 12 e 13, João diz assim, ó: contudo, eu já citei esse verso, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, de novo, crer é sinônimo de fé, aos que tiveram fé no seu nome, aos que creram em seu nome. De quem que João está falando? João está se referindo a Jesus. Nos primeiros versos, os famosos, famosos não seria a boa, mas os bem conhecidos versos de que desde o início Jesus era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e assim por diante. Então, chega no versículo 12, João diz, ó: contudo, os que o receberam, os que receberam Jesus, que creram no seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você crê no nome de Jesus, foi te dado o direito de nascer de novo, agora como filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Olha que interessante. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, não é por causa desse nascimento natural, mas é por causa de um nascimento espiritual.
Deus lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência nacional, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13, irmãos. Então, irmãos, uma vez que nós nos tornamos filhos, e essa fé brota, essa fé nasce nos nossos corações, ela se torna algo de muito valor. A vida, a nossa vida, a vida do ser humano é algo precioso. Toda vida é preciosa aos olhos de Deus. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Nunca, irmãos, diminua a vida de ninguém. Nunca pense que a sua vida não tem valor. Nunca pense que a vida da pessoa ao seu lado não tem valor. A vida foi criada por Deus, ela é sustentada por Deus, ela pertence ao Senhor Jesus. É a coisa mais importante que nós temos, é a nossa vida. Mas existe outro aspecto. Quando nós falamos desse novo nascimento, dessa vida espiritual que nós temos, que é a nossa fé. Nada tem mais valor na sua caminhada com Deus do que a sua fé. Se você perder a sua fé, o inimigo não precisa mais de se preocupar com você. Você está done. Se você perder a sua fé, you are done. I am done. Você está terminado. Não precisa mais de se preocupar. Então, cuide da sua vida, ame a sua vida, mas guarde com cuidado também a sua fé. E por que, irmãos, que essa fé ela é tão valiosa? E quando nós falamos de fé, irmãos, de novo, só por uma questão de esclarecimento, toda vez que nós estamos nos referindo à fé, nós não estamos falando só de fé que amanhã vai ter sol e não vai ter chuva. Nós estamos falando de fé no Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fé que Jesus morreu pelos nossos pecados. Fé que Jesus é a única fonte de salvação, que Ele é o único caminho para a vida eterna. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos nos referindo à fé em Jesus Cristo. Então, como está a sua fé em Jesus Cristo? Você é nascido de novo? Você tem fé? Se você tem algo precioso, algo que existe um inimigo das nossas almas que tem lutado para roubar a sua fé. Ele não está tão interessado assim em outras áreas da sua vida. Talvez ele possa querer roubar a sua vida, mas se ele roubar a sua fé, a sua vida já está terminada. Sem fé, irmãos, é impossível nós desfrutarmos da vida eterna. Então, segundo a Bíblia, né, é através dessa fé que nós temos base para um relacionamento com Deus. Nós acabamos de ver aqui nos versículos, né, que o Jean nos leu, que qual é a vitória que vence o mundo? É a minha força? Não. Qual é o meu talento? É o meu dom? É a nossa fé. Nós vencemos por fé. Nós caminhamos por fé. Nós vivemos por fé. Nós somos justificados por fé. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Nós não podemos servir a Deus sem fé. Nós não podemos nem sequer ser considerados filhos de Deus sem fé. É valioso, é precioso. Cuide da sua fé. A sua fé é valiosa. E o interessante, irmãos, que nós não somos os únicos que sabemos disso. A Bíblia fala que existe um inimigo das nossas almas e esse inimigo é real. Se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, let me tell you something. Existe alguém muito interessado em roubar a sua fé. E o inimigo, ele vai fazer de tudo, ele vai investir pesado para roubar ou abalar a sua fé. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele afirma que está chegando o fim, né? As cartas que Paulo escreveu para Timóteo foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Está realmente chegando o fim e Paulo sabe disso. Paulo sabe que está, como nós dizemos, está estreitando para ele as coisas, né? E Paulo, ele diz para Timóteo algo muito interessante quando nós paramos para considerar. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo, um homem experimentado, um homem com experiência de vida,
um homem com experiência com Deus, um homem que diz que, olha, eu fui levado até o terceiro céu e eu tive experiências tão profundas que foi me colocado um espinho na carne. Paulo era um homem que conhecia a Deus de perto, um homem que foi transformado, um homem que não estava brincando de ser crente. Paulo conheceu, Paulo viu milagres, Paulo fez milagres, Paulo pregou, Paulo evangelizou o mundo, Paulo foi missionário, Paulo levou a palavra de Deus ao mundo que existia naquela época, ele entregou a sua vida por tudo, ele viu tanta coisa acontecer, e quando chega no final da sua vida, quando ele chega, vou considerar o que realmente importa em tudo isso, todo conhecimento, toda experiência. Paulo sabia que a próxima fase, vamos dizer assim, a próxima etapa não seria possível sem fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Porque, irmãos, vida eterna não se pode obter sem fé. Nós até vivemos alguns dias miseráveis nessa terra, porque, irmãos, uma vida sem fé é uma vida miserável. Se você não tem fé em Jesus Cristo, me desculpe a sinceridade, mas o que quer que seja que esteja trazendo alegria para a sua vida é muito temporário. Então Paulo declara para nós que fé é algo extremamente importante. De tudo que nós podemos guardar, de tudo que nós temos que zelar, nós precisamos de zelar pela nossa fé. Pedro, um homem, como dizer assim, um bruto, um peão da vida, pescador, experimentado, teve um encontro com esse Jesus. E sabe o que aconteceu com Pedro, irmãos? A graça de Deus alcançou ele. E essa fé preciosa brotou no coração de Pedro. E eu já falei isso várias vezes, mas não me cansa de fazer essa observação. Pedro estava tão certo da fé, tão certo que Jesus era o Filho de Deus, que em uma certa ocasião, quando Jesus disse para eles, olha, é necessário que o Filho do Homem, né, sofra na mão dos fariseus, e ele vai morrer, vai ser crucificado, e ele vai ser preso, é necessário ir para Jerusalém. Estava chegando ali no final, na última semana da vida, e Jesus começa a se revelar cada vez mais para os seus discípulos. E sabe o que Pedro diz? Porque a fé dele era tão... Ele diz, olha, eu vou dar minha vida por você. Porque ele tinha fé, ele falou, eu vou dar a minha vida pelo Senhor Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus a essa declaração de Pedro, irmãos? Lucas 22, do verso 31 e 32, diz assim, Jesus disse para Pedro assim, ó, Simão, Simão, lembra que eu disse para vocês que existe um inimigo que tem os olhos fitos na sua fé? Lembra? O inimigo quer tirar de você sua vida, tirar sua fé. Uma das duas. Mas Jesus diz, lá em Lucas também, que, olha, não se preocupem com quem pode matar, tirar a vida desse corpo aqui. Não tema isso. Porque se nós tivermos fé, irmãos, por que que os mártires da igreja não se importaram em entregar a sua vida? Por que que Pedro, no final da vida, quando ele disseram, está aqui sua sentença de morte, é na cruz, ele diz, não, me crucifica de cabeça para baixo. A história nos diz, a Bíblia não diz, né? Paulo foi decapitado, Tiago foi decapitado, todos morreram, não sei João. Por que que os mártires da igreja entregaram a sua vida? Porque, irmãos, eles possuíam algo que iria proporcionar a eles alguma coisa muito melhor. Eles tinham fé no Filho de Deus. E quando nós temos fé no Filho de Deus, essa vida, por mais importante que ela seja, ela não pode ser comparada com aquilo que nos espera na eternidade. Então, Pedro diz, eu vou entregar minha vida pelo Senhor. E Jesus diz, Simão, Simão. Irmão, se Jesus falar o seu nome uma vez, nós já temos que prestar atenção. Mas se ele dizer 2 vezes, abra os seus olhos. Se Jesus disser, Roger, nós temos que cair de joelhos e pedir misericórdia. E aqui ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo.
Contudo, eu orei por você. Orou por quê? Para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmão, sabe o que é peneirar? Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 17 anos, mas eu saí de casa muito cedo para trabalhar. Com 14 anos eu já trabalhava fora. E eu era ajudante pedreiro e eu já peneirei bastante. Eu sei o que é peneirar. E quando nós peneiramos alguma coisa, nós fazemos separação. Quando se peneira areia, você separa, não é isso, Jonathan? Você separa uma areia fina de um pedregulho. Quando você peneira café, né, Jonathan? Você separa a palha do café. Quando se peneira algo, você faz separação de duas coisas, não importa o que é. Né? Aqui, quando está falando de peneirar o trigo, é essa separação de impureza, de folha, de palha, mas é separação. E Jesus disse para Pedro: ó, Satanás pediu para te peneirar. Qual que é a ideia? Separar. Separar Pedro de quê? Well, a ideia que o texto nos dá é que Jesus disse: olha, eu orei. De tudo que Jesus poderia ter orado para Pedro. Pensem sobre isso. Satanás está com os olhos deles fitos em Pedro e nos discípulos. E Jesus poderia ter orado por tudo, para que eles não sofressem, para que eles não tivessem falta de nada, para que a família deles estivesse protegida, para que o ministério deles fosse bem prósperos. Jesus poderia ter orado por tanta coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, eu orei por você, Pedro, e eu orei para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, existe um inimigo querendo separar Pedro de algo, peneirar. E esse algo, irmãos, o que nós podemos dizer que é? Se a fé é a coisa mais valiosa, querendo arrancar a fé de Pedro, irmãos. Uma vez que essa fé é arrancada, acabou. Não tem ministério. Se essa fé é arrancada de Pedro, não tem Pedro na porta do templo dizendo: prata e ouro não tem, mas levanta e anda. Sem fé, Pedro lá no livro de Atos não ia pregar e 3.000 almas iam se converter. Sem fé ele não ia dizer: me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Se Satanás separa Pedro, acabou. Se Satanás separa você da sua fé, acabou. Sem fé, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena essa vida. Nós precisamos de fé. E Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. Mas aqui está a boa notícia. Uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, lembra que isso caminha junto com fé? Uma vez que essa fé nasce no nosso coração, esse inimigo, essa luta, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que orou por Pedro, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Você não está sozinho na sua luta. Em guardar a sua fé, Jesus está com você. Ele ora por você. Ele se preocupa com você. Guarde a sua fé. Por que a fé é importante? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Imagine você ser... Nós temos problemas com os nossos pais terrestres. Nós temos dificuldade. Nós temos relacionamentos conturbados. E nós sabemos o quão difícil é isso. Mesmo que nós temos um excelente relacionamento com o nosso pai terrestre, nós conhecemos alguém que não tem, que tem um relacionamento difícil. Mas imagine, irmãos, quão difícil é nós termos um pai e nós não podemos agradar ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o valor que a fé tem. Mas a minha palavra de encorajamento para nós, de novo, João, quando ele escreve o Apocalipse, ele tem uma mensagem. E uma das mensagens que é interessante lá para a igreja, acho que é Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim, ó: a mensagem para a igreja é só: vem em breve,
mas retenha o que você tem, ou cuide do que você tem, guarde do que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Essa é a mensagem. Mas e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Cuide da sua fé para que ninguém roube ela de você. Guarde a sua fé, regue ela, tenha certeza de que você está zelando porque ela é valiosa e tem alguém de olho nela. E uma vez que nós perdemos a nossa fé, irmãos, game's over. Seguindo em frente, irmãos, seguindo esse raciocínio de João, então no primeiro versículo ele diz que fé e novo nascimento são necessários, é marca, é característica daqueles que servem a Deus. De novo, João está escrevendo para a igreja, você faz parte da igreja, olha, você precisa de crer que Jesus é filho de Deus, você também precisa de crer, se você crê, você é nascido de Deus. Então fé, novo nascimento, caminham juntos, é uma coisa inseparável. Mas nós viemos de uma cultura, pelo menos as nossas gerações, não sei a geração mais nova da Ana Júlia, mas nós viemos de uma cultura onde raramente nós vamos encontrar alguém que diz, olha, eu não quero nada com Jesus. Não é assim, John? Lá em Inocência, o pessoal lá ama Jesus, não ama? E é assim no nosso Brasil, é assim na nossa cultura. As pessoas elas não rejeitam a fé. E é tão interessante, irmãos, que às vezes nós podemos estar caminhando com as pessoas nas situações mais bizarras, das mais profundas trevas. E ali nós vamos encontrar aqueles ainda que dizem, não, mas eu tenho muita fé em Deus. Ou eles vão dizer, não, mas eu sou filho de Deus. E as pessoas creem de uma forma simples, de uma forma natural. Essa é a inclinação. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura onde o cristianismo prevalece. A nossa cultura não é... Se nós formos num terreiro de macumba no Brasil, as pessoas amam a Deus lá. É verdade ou não é? Se você for, os espíritas, eles vão dizer, não, eu amo Jesus. Essa é a verdade. Eles vão dizer que eles têm fé em Jesus. Então, o que diferencia? Como que nós podemos, se todo mundo tem essa fé, se todo mundo é filho de Deus, como que nós podemos então diferenciar quem verdadeiramente é nascido de Deus, quem verdadeiramente anda na luz? Como que nós podemos fazer esse diferencial na nossa vida? Se você está me ouvindo aqui hoje, você está aqui nos visitando, faz parte dessa igreja, e você está pensando, não, mas eu tenho fé, eu sou filho de Deus. Mas todo mundo também está pensando, então como que nós podemos nos diferenciar? Então nós vamos continuar aqui com o texto de João para nós termos essa ideia, né? Para nós que estamos ouvindo essas séries na primeira carta de João, como eu já disse, nós estamos familiarizados que João, ele toca nesse assunto de novo e de novo, o amor. João está sempre se referindo ao amor. Constantemente, esse se nós pudéssemos dizer qual o tema central da primeira carta de João, poderíamos dizer que talvez o amor. Às vezes, quando nós pensamos em amor na Bíblia, nós vamos direto lá no 1 Coríntios capítulo 13, mas João se refere muito, João fala bastante sobre esse tópico. Então, quando nós paramos para pensar assim, qual é esse diferencial, segundo o que João escreve, segundo o que nós temos observado, toda vez que João faz um diferencial entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, os que andam na luz, os que andam nas trevas, os filhos de Deus, os filhos do diabo, João sempre volta e back up o statement dele, né? Ou suporta aquilo que ele está falando com base no amor. E é isso que João faz aqui mais uma vez. Então, qual que é o diferencial? Como nós sabemos, como nós podemos discernir alguém que tem fé e verdadeiramente é filho de Deus? No princípio, desculpa, estou em João. Vamos primeiro a João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus,
amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Esses são os primeiros 2 versículos. Irmãos, nós já vimos em 1 João capítulo 3, nos primeiros versículos, João diz assim, olha, vejam com quão grande amor Deus tem amado vocês. E João se refere ao amor de Deus por nós. E nós já ouvimos e nós aprendemos nesse capítulo 3 que quando João diz assim, olha, vejam com quão grande amor, o que João está se referindo, veja com que amor abundante que Deus te ama. Veja com que amor extravagante com que Deus te ama. E João dá suporte porque ele está falando, Deus te amou tanto que ele enviou o seu único filho para morrer na cruz por você. Esse é o amor que Deus tem por você. Nós vimos também, observamos também em 1 João no capítulo 4, que João enfatiza que sim, os filhos de Deus, eles são verdadeiramente amados por Deus, mas nós vimos também que os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, eles também amam o seu próximo. 1 João capítulo 4, 7, queridos, amemos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e que conhecem a Deus. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se nós temos fé, se nós somos nascidos de Deus, nós somos amados por Ele, mas nós também amamos o nosso próximo. O amor de Deus por nós usamos esse exemplo, nós não somos um pote, né, que vai só acumulando o amor de Deus, não, nós somos um instrumento que conduz o amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus, mas nós também amamos o nosso próximo. E aqui, então, o amor de Deus por nós, o nosso amor pelo nosso próximo. E agora no capítulo 5 diz João também que se nós temos fé que Jesus é o Filho de Deus, nós nascemos de novo, nós também amamos o nosso Pai. João não deixa de fora o fato de que os filhos amam o seu Pai. Os filhos de Deus amam o seu Pai. Nós não podemos esquecer, irmãos, como diz no capítulo 4, que Deus, Ele é amor. E nós, como filhos, né, o fruto não cai longe da árvore. Nós somos filhos de Deus. E se Deus é amor, nós precisamos ser pessoas que amam. E isso é o diferencial. Qual é o diferencial, então, dos que têm fé e que são nascidos de Deus? Se na nossa cultura todo mundo tem fé, todo mundo acredita em Deus, qual que é a diferença? Como você tem amado a Deus? Como você tem amado o seu próximo? Como você tem desfrutado do amor de Deus por você? Esse é o diferencial. Quando nós nascemos de novo, quando a fé brota no nosso coração, a graça de Deus nos alcança e a fé brota, irmãos, o amor de Deus é abundante na nossa vida. Lembram do que Jesus disse quando eles perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos? Trick question, para tentar pegar ele, mas Mateus 22, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Se você é filho de Deus, se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, o maior mandamento, a melhor coisa que nós podemos fazer e o que realmente nos diferencia do restante do mundo é como nós amamos a Deus. E lembrando que nós aprendemos no capítulo 4 que o amor de Deus, irmãos, não é só um sentimento emotivo. O amor de Deus é prático. O amor de Deus resolve o problema. A humanidade tinha um problema. Qual que era esse problema? O pecado que nos condenava eternamente. O que Deus fez quando Ele nos amou? Ele morreu na cruz por amor a nós. Jesus morreu na cruz por amor a você e a mim.
Então, quando nós amamos a Deus, irmãos, o nosso amor não pode ser só de palavra, precisa ser prático. Como você tem amado a Deus no seu dia a dia? Não é só na igreja quando nós cantamos, na segunda-feira, na terça, na quinta. Como nós temos amado a Deus? Como nós, dando continuidade ao versículo, Jesus disse, né? Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como você mesmo. Mateus 22, do 36 ao 39. Existe um livro clássico da literatura cristã, escrito por um monge francês, conhecido como irmão Lawrence, Brother Lawrence, e ele escreveu um livro, Practicing the Presence of God, praticando a presença de Deus. É um livrinho bem pequenininho, mas é um clássico. Se você não leu, leia esse livro. E o Brother Lawrence fala que nós podemos experimentar a presença de Deus em tudo que nós fazemos, cozinhando, trabalhando, em todo momento, não só em um momento que nós tiramos para orar, que é importantíssimo, não só na igreja, mas se nós somos filhos de Deus, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por Deus em tudo que nós fazemos, o amor pelo nosso próximo em tudo que nós fazemos, irmãos. Então, o que realmente é o divisor de águas? Como você tem amado a Deus? Como você tem amado o seu próximo? E com perdão do termo, irmãos, o nosso amor é um amorzinho que deixa a desejar. O nosso amor humano não reflete bem o amor com que Deus nos ama. Eu amo meu irmão, mas o momento que esbarrou no meu calo, nós deixamos de amar. Eu amo a Deus, mas o momento em que algo não foi conforme nós gostaríamos, nós tomamos o nosso próprio rumo, nós tomamos as nossas próprias decisões. Deus não é mais soberano nas nossas vidas, porque o nosso amor, irmãos, é um amorzinho frágil. Nós precisamos nos encher do amor de Deus. Nós precisamos deixar com que o amor de Deus seja aquele que conduz as nossas vidas. De novo, o amor, ele precisa ser prático. E dando continuidade, irmãos, não para por aí. João, ele ainda tem mais uma sequência nessa característica daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. E aqui, para os mais antigos, lembra da prova dos 9, Liz? Ou não? 9 fora, você conhece isso? Aqui é a prova dos 9. Lembra disso, Carlos? Se o Carlos, não, o Carlos está perdoado, que ele é um brasileiro assim, mais ou menos 70% só brasileiro. Mas aqui é a prova dos 9, irmão. Então, se nós temos fé, nós somos nascidos de novo. Se nós somos amados por Deus, amamos a Deus, amamos o nosso próximo, então qual que é então a característica? Qual que é então a prova que realmente nós vivemos uma vida que demonstra esse amor? Versículo 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, amamos os nossos próximos, né? De que forma? Amando a Deus e fazendo o quê? Obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, fé, nascer de novo, amar a Deus, ir na igreja, fazer caridade, tudo isso pode se tornar inválido se nós não obedecemos a Deus. Porque a ideia, de novo, daqueles que tinham se retirado da igreja era justamente essa: eu posso servir a Deus do meu jeito, eu não tenho que obedecer o que a palavra de Deus diz.
É justamente isso que João está combatendo na igreja. É de que não existe caminhar com Deus, não existe ser filho de Deus, não existe ter fé, não existe amar a Deus e amar o meu próximo sem obedecer a palavra, sem obedecer os mandamentos de Deus. Obediência, irmãos. Obediência é o carimbo que sela a essência de uma vida cristã. Fé, amor. Eu não falei o título da mensagem hoje, mas o título era Fé, Amor e Obediência, marcas de uma vida transformada. Fé, amor e obediência, marcas de uma vida transformada. Sem essas características, nós estamos deixando a desejar naquilo que é essencial. Nós estamos deixando de desfrutar de uma intimidade com Deus que só pode acontecer quando essas coisas tomam o lugar devido nas nossas vidas. João nos diz que a prova do amor que nós proferimos a Deus, ela se encontra no fato de que nós obedecemos os seus mandamentos. A prova de que eu amo os meus irmãos não é só de palavra, não é só porque eu vou ajudar o Glauber a fazer uma mudança, não é só porque eu levo um bolo para o meu vizinho, não. Tem muita gente aí, irmãos, que não é cristã, que é muito bom de boa caridade e fazem melhor do que nós. Quanto nós temos obedecido a Deus? Quanto você tem obedecido a Deus? Irmãos, não se preocupe com as coisas difíceis teológicas que nós encontramos na Bíblia. Obedeça aquilo que você conhece. Você é convicto de que Deus diz que você deve amar o seu próximo? Faça isso, ame o seu próximo. Isso é obediência a Deus. Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós conhecemos, nós precisamos. E nós conhecemos o suficiente. Nós vamos ter que prestar conta. Dizemos que somos filhos de Deus, afirmamos ter fé, se professamos amor. Algo está fora do lugar se nós não obedecemos. Irmãos, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando a fé em Jesus Cristo dirige as nossas vidas, nós não andamos segundo as nossas próprias opiniões. Nós não tomamos as nossas próprias decisões. Nós não chegamos às nossas próprias conclusões. Nós não olhamos para o futuro e dizemos: a imigração está terrível, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você sabe o que nós fazemos? Nós corremos para aquilo que é certo. Nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança naquilo que é imutável. Eu citei aqui hoje: ergo os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não vem em quanto dinheiro eu tenho na conta do banco, não vem em quem é o presidente dos Estados Unidos. Nós precisamos obedecer. Nós não caminhamos segundo aquilo que nós pensamos, nós caminhamos segundo os mandamentos de Deus. Não vivam ansiosos por coisa alguma, diz Pedro. Vocês sabem quem tem cuidado de vocês. Não vivam ansiosos por coisa alguma. Irmãos, obediência à palavra de Deus muda a nossa conduta, a nossa maneira de ser, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, como nós nos comunicamos, como nós tratamos o nosso empregado, o nosso empregador, como nós lidamos com os nossos business. Ainda que nós venhamos tropeçar, preste atenção nisso. Nós sempre, quando o nosso coração está tomado pelo amor de Deus, quando nós temos fé em Deus, ainda que nós venhamos tropeçar, eu falhei, eu não obedeci a Deus, eu sabia o que eu devia ter feito e eu não fiz. Sabe qual é o nosso posicionamento? Não? É nos realinhar com a palavra de Deus. Mas nós vivemos em dias onde que
A inclinação do nosso coração é continuar fazendo aquilo que nós achamos que é certo. E nós nos afastamos da verdade de Deus porque não nos agrada. Nós precisamos de nos alinhar. Nós precisamos de colocar um basta no nosso jeitinho brasileiro, nas meias verdades, nas vidas mornas. Nós precisamos, não mais mentiras, não mais engano. Basta a obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que nós somos chamados para fazer, não mais vingança, não mais amargura, não mais ressentimento, não mais inveja, não mais ciúmes, não mais conversas torpes. Uma vida de obediência ao Senhor. Olha que Paulo, todos nós somos familiarizados com Gálatas 5:22. Todos nós somos familiarizados. Gálatas 5:22. O que diz? Os frutos do Espírito. Amor, paciência, autocontrole. Está ali a lista. Mas o versículo antes, Paulo diz, sabe o que? Os frutos da carne. O que é? O que se manifesta? As obras da carne. Quais são? Imoralidade sexual. Impureza. Devassidão, sensualidade. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São obras da carne. Quem pratica essas coisas é quem não obedece a Deus, irmãos. E vocês sabiam que nós, por desobediência aos mandamentos de Deus, nós estamos constantemente envolvidos nas obras da carne. Constantemente imoralidade sexual tem invadido as nossas vidas, ou invadiu as nossas vidas. Impureza, sensualidade. Era uma época onde nós tínhamos que advertir as irmãs em relação à sensualidade. Nós vivemos em dia que nós temos que advertir os homens, que nós temos que advertir as nossas crianças. As nossas crianças, irmãos. Estava conversando com a irmã que trabalha na escola. Ela disse: pastor, as meninas de 12 anos, as crianças, se vestem de forma sensual, obras da carne, porque nós não temos obedecido a palavra de Deus. As nossas famílias estão se corrompendo com o pecado, com a desobediência. Quantas vezes nós ouvimos: pastor, é pecado beber? A Bíblia está dizendo que embriaguez é pecado. Mas se, sabe, irmãos, beber, quem geralmente está perguntando é porque seu coração já está fisgado com essas coisas, já está inclinado. Nós sabemos que não é pecado, mas se você vai te levar ao pecado, por que brincar? Por que desobedecer? Por que caminhar tão perto do abismo? Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, irmãos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Olha o diferencial. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E não só que me ama, mas aquele que me ama também será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós queremos que Jesus, nós queremos que Deus se revele a nós. Eu oro tanto, eu tenho orado, quando eu oro por vocês, eu sempre oro: Senhor, se revele para eles. Mas olha aqui a condição para Jesus se revelar para nós: obedecer os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos? Quantos de nós conhecem os mandamentos de Deus? Quantos de nós temos Bíblias marcadas e riscadas? Quantos de nós temos uma história? Fomos batizados 20, 30 anos atrás. Temos vivido uma vida de desobediência, e o Senhor não tem se revelado para nós. Irmãos, quando nós amamos a Deus, nós temos prazer. E para mim, eu vou encerrar, irmãos. Eu já estou encerrando. Final do versículo 3 é um dos versos mais
maravilhosos que nós poderíamos ter. João disse, os mandamentos de Deus não são pesados. Versões antigas, né? Os crentes antigos, os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Você sabe quando que os mandamentos de Deus são pesados? Quando nós lemos que nós não devemos cometer imoralidade sexual e o nosso coração está penoso, está pesado, é porque o nosso coração está inclinado. Mas quando João diz, olha, quem é nascido de Deus ama a Deus. Irmãos, quando nós amamos o nosso Pai, nós fazemos de tudo para agradar a Ele. A Daça faz de tudo para agradar o papai e a mamãe, porque ela ama o papai e a mamãe. Nós não somos escravos de Deus. Eu tenho que fazer isso. Não, nós somos filhos de Deus. João diz que nós somos filhos, mas nós não temos prazer em agradar a Deus. Por isso que os mandamentos se tornam pesados. Mas João diz, olha, quem ama a Deus, quem ama, quem obedece, os mandamentos de Deus não são pesados. Nós podemos obedecer com alegria no nosso coração. Nada nos dá mais prazer do que satisfazer quem nós amamos, irmãos. É verdade ou não é? Quando nós estamos ali no namoro, né, Marcelo? Não tem pizza cara demais. Né? Nós estamos apaixonados, nós fazemos de bom grado. Não tem distância, né? Não tem distância, longe demais. Nós fazemos de bom grado, irmãos. Irmãos, e para concluir, nós podemos ver que ao longo dessa carta, né, o apóstolo João tem falado de forma simples, porém profunda, sobre o que significa verdadeiramente ser um filho de Deus. E hoje, quando nós entramos no capítulo 5, nós podemos ver aqui que João confirma aquilo que ele já vinha construindo ao longo dessa carta. Uma vida transformada por Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Ela expressa de forma clara essas três marcas: fé, amor e obediência. Fé em Jesus como Filho de Deus é a base de tudo, irmãos. Novo nascimento, adoção como filhos de um Pai amoroso. Amor, não apenas com emoção, mas com atitude, com prática. Amor por Deus, pelo nosso próximo. Obediência. Não uma obediência forçada. Não uma obediência amargurada, com peso, mas com prazer de alguém que reconhece aquilo que foi feito por nós. Essas três marcas, irmãos, não são opcionais. Elas caminham juntas. Elas se alimentam uma das outras. Elas confirmam a nossa autenticidade como filhos de Deus. Fé, amor e obediência. Como está a sua fé? Talvez foi anos atrás, quando você abriu a sua boca e confessou Jesus como seu Salvador. Mas a vida aconteceu, os anos se passaram. E como está a sua fé? Onde você se encontra hoje com a sua fé em Cristo Jesus? Você tem vivido uma vida de fé que Jesus é Filho de Deus, morreu pelos seus pecados, é o Senhor da sua vida, irá voltar e sentar no trono. Você deve ter demonstrado amor a Deus. Nada mais importa, irmãos, não importa quanto dinheiro nós temos, quanta terra nós compramos no Brasil, quantas casas. Como está o nosso amor? Amor por Deus, amor pelo próximo. Como você tem experimentado o amor de Deus por você? Eu não vou nem entrar no amor ao inimigo, porque se nós não amamos, nós não desfrutamos do amor de Deus, nós não amamos o nosso. João está falando como está o seu amor pelo seu irmão que está do seu lado dentro da igreja.
Irmão, se nós não tivermos isso in check, alinhado, nós não podemos nem começar a conversa do amor ao inimigo. Se nós não amamos, João diz aqui nos primeiros capítulos, nós não amamos o nosso próximo, que nós estamos vendo. Como que nós amamos a Deus a quem nós não vemos? Como está a sua vida de obediência a Deus, aquilo que você já conhece? Talvez você tenha acreditado em mentiras, você tenha vivido uma vida de desobediência. Tem a palavra de Deus moldado as suas escolhas, os seus desejos e as suas opiniões? O que é que tem dominado o seu coração hoje? Qual é o desejo do seu coração hoje? Tem muita coisa boa que nós desejamos, irmãos, que faz de nós desobedientes a Deus. Sabe por quê? Porque não é a vontade de Deus para a sua vida. E a coisa certa, na hora errada, ainda é desobediência. Não é só certo ou errado, é o que é a vontade de Deus, o que a palavra de Deus me diz. Caminhar com o Senhor. Irmãos, e se alguma dessas áreas está fraca ou ausente, eu encorajo você a não ignorar. Eu encorajo você a tomar um posicionamento essa tarde. Eu vou convidar você a se colocar de pé. Eu gostaria de orar por você e orar a bênção de Deus sobre essa igreja. Mas antes disso, gostaria que você fechasse os seus olhos no momento de oração e reverência ao Senhor. Eu gostaria que você considerasse diante de Deus. Ninguém conhece o seu coração mais do que Deus conhece. E você também. Será que é fé que você deixou se abalar? Será que é a fé que está abalada? Eu digo para você hoje, os discípulos perguntaram para Jesus, quem pode ser salvo? Quando Jesus disse para ele, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram desesperados. Jesus, quem pode ser salvo? Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se a sua fé foi abalada, se a sua fé está pequena, hoje Deus pode restaurar a sua fé. Jesus disse para um homem que chegou para ele e disse, olha, eu preciso de um milagre. Jesus disse, tudo é possível que crê. E ele disse, me ajuda a crer, eu não quero mais essa incredulidade. Se incredulidade tem tomado conta do seu coração, Jesus pode te dar uma porção de fé hoje. Se amargura, vingança, falta de perdão tem encontrado morada, tem feito festa na sua vida, seu coração pode estar cheio do amor de Deus hoje. Põe um basta hoje. Nós podemos obedecer, nos tornar filhos da obediência hoje. Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras desobedecem. É semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu não sei em qual área e como estão essas áreas na sua vida, mas eu gostaria de orar e eu gostaria de te encorajar. Se você precisa, se você tem uma carência, se você não entende, se você precisa de ajuda, me procure no final do culto. Vamos orar. Gostaria de orar por você em particular, mas eu vou orar por vocês nesse momento. Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê uma medida de fé, Senhor, essa tarde. Assim como o Senhor fez com Abraão, Jesus, nos dê uma medida de fé. Pai, enche o nosso coração com o seu amor abundante. João disse, vejam com quão grande amor o Senhor tem nos amado. Que nós possamos experimentar desse amor e ser um conduíte desse amor para o nosso próximo.
Jesus, nos ajuda a obedecer, ó Pai, aquilo que nós já conhecemos da Tua palavra. Tiago diz, se nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos nisso, nós pecamos. Nós não queremos mais uma vida de pecado, nós não queremos mais uma vida de obras da carne, mas uma vida de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é quem me ama e será amado de meu Pai, e eu me revelarei a Ele. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro uma bênção sobre a Tua igreja. Jesus, eu oro para que o Senhor faça com que a Tua boa palavra produza bons frutos em nossas vidas essa tarde e essa semana, que nós possamos sair daqui refletindo, Jesus, como está a nossa fé, como está o nosso amor, como está a nossa obediência, e que o Teu Espírito possa fortalecer cada um dos Teus filhos, ó Pai, e produzir bons frutos e frutos duradouros, Senhor, sobre a vida deles. Jesus, eu oro também que o Senhor possa ser a pérola de grande valor das nossas vidas durante essa semana, que nada venha nos distrair, ter mais da nossa atenção, da nossa intenção, do que nos relacionar com o Senhor durante essa semana. Espírito Santo de Deus que habita em você, eu oro para que o Espírito de Deus possa te proteger, te guardar e te abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Deus te abençoe, obrigado você que nos visita. Por favor, não vão embora sem antes descer ali embaixo no basement. Nós temos um momento especial ali, vai ser muito bom passar um tempo com vocês. Deus abençoe. Desculpa, eu demorei um pouquinho.